Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar de um tema que incomoda todas as pessoas, independente se você é super seguro ou inseguro, isso com certeza já aconteceu com você. Lembra daquela situação em que você estava numa apresentação de trabalho ou numa reunião importante, onde você havia se preparado com todo esmero, com material, noite sem dormir, e de repente, quando chega esse momento, você começa a ter pensamentos que te atrapalham, sentimentos que te confundem? Pois é, essas são as peças que a mente prega pra gente. A nossa mente, ela tá muito condicionada e ela tá muito acostumada a sempre fazer tudo que gera menor esforço. E toda vez que a gente se dedica para um novo desafio, ou que a gente tem que empreender uma energia maior para um processo, ela identifica isso como uma forma de sinal. Ou seja, como eu faço para gastar menos energia? Estou gastando muita energia nessa situação. E isso implica em quê? Ela transmitir pra gente sentimentos, pensamentos, sensações que fazem com que a gente volte ao nosso estado natural, ao nosso estado anterior. E como assim, Karina? Vou te dar um exemplo. Aconteceu, né, numa semana comigo, eu estava numa reunião super importante, onde eu acordei mais cedo, estava super comprometida, cheguei lá antes de todos os meus colegas de trabalho, sabia que era uma negociação que poderia causar algum conflito, e chegando lá, quando começou a reunião, não deu 5 minutos que começou a reunião, eu comecei a ter pensamentos. Será que eu travei meu carro? Será que eu deixei alguma coisa, esqueci alguma coisa? Pensamentos aleatórios que vinham no meio de uma reunião super importante em que eu deveria estar super focada para que eu me desfocasse daquela situação e voltasse ao estado original, que qual era? A zona de conforto, o estado original de não ter que passar por aquela situação. Então, sim, a mente prega peças na gente. E só o fato da gente saber isso, só o fato da gente saber que toda vez que eu tenho uma pontinha de insegurança, uma pontinha de crenças, uma pontinha de pensamentos que vêm e me invadem, isso mostra na realidade que você está no caminho certo. Por quê? Porque você está no caminho da mudança, você está no caminho de coisas que você não fez antes. Quanto mais coisas você faz e menos desconforto você sente, é porque você está fazendo mais do mesmo. Ou você sente, por exemplo, desconforto quando você vai escovar os dentes, escovar o cabelo, tomar banho. Mas eu aposto que quando você tinha, sei lá, seus 4, 5 anos, que a sua mãe ficava lá pedindo, você sentia esse desconforto. Por quê? Porque isso não era natural para você. Então, toda vez que a gente está num grande momento onde a gente se desafia, a tendência do nosso corpo é querer que a gente volte para o estado natural, volte para o estado que a gente não precisa se preocupar com isso, que a gente não precisa estar investindo essa energia. Só que para isso, isso gera uma outra consequência, porque toda vez que eu aceito esses pensamentos, essas crenças e eu desisto desse processo de mudança, eu provoco em mim um efeito rebote, que é como se fosse um efeito ressaca, né? Um efeito de, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu não enfrentei? Era tão fácil, era tão possível. E nesse sentido que eu quero provocar para você. Toda vez que você estiver numa situação em que a sua mente começar a te bombardear de pensamentos, converse com a sua mente. Eu sei, você está lá naquela situação e você não tem tempo para pensar na sua mente. Mas a questão é que ignorá-la nesse processo não vai te ajudar. Porque toda vez que você ignora, ela vem com mais poder, porque ela entende que você não está entendendo o sinal, que você não está captando. E como que a gente faz então para deixar essa ansiedade de lado, conseguir focar no momento que é super importante e preservar a nossa imagem? Porque é isso que a gente está falando, né? Quando a gente decide assumir um novo desafio, quando a gente decide ser uma pessoa diferente, empoderada, a gente efetivamente está mostrando comportamentos de mais valor, comportamentos de risco, comportamentos que afetam o nosso eu, né? Que afetam a nossa zona de conforto. Isso tudo é verdade, mas a questão é como que a gente se prepara para a gente mesmo não se sabotar nesses momentos. Como que a gente se prepara para nossa mente não ficar pregando peças na gente e a gente começar a acreditar nela a ponto de parar o que a gente está fazendo e investir em outro processo. Então você já pensou nisso? Você já com certeza já viveu uma situação parecida com a minha, em que você estava lá, tinha que se focar e ficou pensando no carro, ficou pensando em outras coisas que não tinha que pensar, que não tinham valor e não tinha a ver. E o que que aquilo te provocaria, né? Então, se pensar, se eu, por exemplo, estou naquela reunião com as pessoas, começo a ter pensamentos
Ah, será que eu fechei o carro? Será que eu não fechei o carro? Será que isso? Será que aquilo? Que são pensamentos, na verdade, de insegurança. E eu dou ouvido a eles. E pego e saio da reunião para saber se efetivamente eu fechei o carro. Que imagem vocês acham que fica para quem fica na reunião? Ah, será que essa menina aí não conseguiu nem fechar o carro? Né? Esquece das coisas. Será que precisava ser agora? Por que ela saiu correndo? Então eu acabo provocando e chamando a atenção para mim de coisas negativas que não precisariam ser efetivamente mostradas nesse momento. Então, se você está nessa situação, que você sabe que é importante, você se preparou, e isso não quer dizer que vai dar 100% certo porque você se preparou, mas a questão é, tem muito mais chance de dar certo do que errado porque você está preparado. E vem esses pensamentos, tipo, voando a cabeça, dizendo que você tem que fazer algo contrário, né? Ou dizendo para você, isso não vai dar certo, não sei por que você se meteu nisso. Ouça esses pensamentos. E, se possível, até anote alguns durante a reunião. Por quê? Porque ao fazer isso, o seu cérebro entende que você está descarregando a informação em algum lugar e que você vai recordá-la dela depois, né? Então, pegue essa ansiedade e jogue ela para o papel. Não fique lutando contra ela internamente, querendo fazer uma desvalia dos seus pensamentos. Porque o fato da vida é, se esses pensamentos vieram à sua cabeça, é porque você pensa isso sobre você. É porque você sim se sente inseguro. É porque você sim sente que ainda não tem 100% das competências prontas. E tudo bem. Só que só vai ser tudo bem quando você se permitir errar mais. E se permitir entender que errar faz parte do processo de aprender. De que errar faz parte do processo de se tornar excelente. Ninguém na vida que foi excelente não errou muitas vezes. Pelo contrário, essa pessoa errou muitas e muitas vezes. Só que o objetivo dela em acertar era muito maior do que o objetivo dela em errar. O objetivo dela de trazer melhorias em acertando e fazendo a diferença era o que realmente valia a pena. Então, errar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa. Por quê? Porque o objetivo é maior. E é isso que você tem que se apegar. A sua mente vai pregar peças para você. Por quê? Porque você está querendo mudar e ao mesmo tempo a sua mente quer permanecer onde está. Por quê? Porque ela não quer gastar energia. É muito mais fácil, né? Se a gente fosse todo mundo milionário, vivesse assistindo Netflix e não tivesse que nos desafiar em alguns momentos. Mas a questão é, a vida ia ser tão tediosa, tão sem graça. Por quê? Porque você ia sentir um momento que ia te faltar alguma coisa. Então, nesse aspecto que eu te convido, nesse sentido, a questionar esses pensamentos. Mas não questionar no sentido de duvidar deles, mas no sentido de entender eles. O grande problema que as pessoas fazem é que quando vem um pensamento negativo, elas querem substituir por um pensamento positivo. Isso meio que é a forceps. Então, se vem um pensamento assim, você é insegura, você pensa, eu sou corajosa, eu sou corajosa, eu sou corajosa. E a questão é, isso não funciona. Por quê? Porque isso é motivacional, é de curto espaço de tempo. Você tem que se perguntar, por que eu me sinto tão insegura? O que neste ambiente me deixa insegura? E quando você passar a ter coragem de identificar aquilo que mexe com você, você vai conseguir tratar aos poucos. E quando você trata aos poucos, você trata a raiz do problema. Você trata ele na solução. E esse é um processo super importante que a gente tem que entender. Eu acredito que não existe caminho fácil. Caminho fácil assim, em um dia você vai se tornar uma pessoa completamente diferente porque assistiu um treinamento de 2, 3 dias. Não é assim. Você pode ter tido muitos insights, mas a questão é o quanto você vai aplicar ele no seu dia a dia. Então, o que eu te convido? A mente, ela prega peças. A mente, ela vai te enganar com algumas coisas. Você, quando criança, foi muito enganado. Lembra quando você via uma sombra na janela e você achava que era um monstro? Por quê? Porque você acreditava em monstros. Depois que você cresceu, por mais que você veja uma sombra que pareça um monstro, você vai olhar e vai dizer, nossa, que objeto que está formando esse monstro na parede? Porque você sabe que monstros não existem. E a questão é, você sabe que você é poderoso por dentro? Você sabe que você é uma leoa por dentro? Então, se questione. Às vezes a gente só não consegue enxergar aquilo porque a gente ainda acredita em outra coisa. Você ainda acredita que você é insegura, você ainda acredita que você tem menos valor. E por causa disso, você provoca mais ações e reações que confirmam essa sua teoria.
Então, toda vez que você tiver um momento super importante, você tiver trabalhado para isso, você tiver colocado todo o seu empenho em fazer diferente, consiga pensar nessas crenças como parte do processo. Se elas estão mexendo com você, é porque você está indo na direção correta. Porque se você estivesse na direção errada, esses pensamentos nem apareceriam. É porque está tudo dentro do controle, tudo dentro da zona da evolução. Então, o que eu te peço? Chegou um pensamento negativo, um pensamento que está te fazendo uma desvalia, dizendo, isso não vai dar certo, sai daí, nem fala nada, termina isso de uma vez. Anote eles no papel. Por quê? Porque você tem que se tornar cada vez mais consciente de que esses pensamentos são mentirosos, desses pensamentos, eles são absurdos com relação a você. E o único objetivo deles é te manter no lugar seguro, te manter no lugar que você estava. E você, é óbvio que está numa situação que te provoca um estágio superior, provoca que as pessoas consigam enxergar em você um movimento muito diferente. Só que como que as pessoas vão enxergar esse movimento diferente se você foge dele? Se você evita ele? Como que um dia as pessoas vão te enxergar num cargo diferente, com desafios diferentes, se você só assume as mesmas coisas? E o grande desafio desse processo é: os desafios não vão se tornar menores com o passar do tempo. Os desafios, na verdade, vão se tornar maiores. E eu te provo isso. Quando você era pequena e a sua mãe pedia para você arrumar a cama, era um desafio super grande, porque mal você enxergava a cama para se arrumar. Não era verdade? Você lá puxava o elástico de um lado, do outro, não enxergava uma parte, fazia ela toda, toda desarrumada. Aí depois chegou toda a parte da época da escola, e você tinha matérias para estudar, era difícil estudar, e daí você estudava, mas você só estudava, né? Aí depois chegou a faculdade. E quando chega na faculdade, fazer a cama já não era um problema, estudar já não era um problema. O problema agora era como que eu arrumo um trabalho e concilio com o estudo. Então, sempre na sua vida, sempre vão ter alguns desafios que vão requerer mais habilidade de você. E você sempre vai sentir como naquela época e aquele desafio como se eles fossem maiores do que você. E não são. Na verdade, são só desafios até que você faça e desenvolva essas competências. Duvido que agora, com 30 anos, 40 anos, você tenha a mesma dificuldade que você tinha lá com 6, 7 anos em arrumar a cama. Ou que você tenha a mesma dificuldade em estudar ou até mesmo em ler um livro. Eu me lembro que quando eu estava na época do colégio, tinha que ler um livro, nossa, era uma tarefa assim de 2 meses para ler um livro. E hoje eu leio por prazer os livros, porque eu escolho os temas, porque eu me direciono. Então a questão não são as atividades que são problemas, é a forma como você enxerga essas atividades, é a forma como você se enxerga nessas atividades. E os pensamentos, as crenças, eles só estão aí para te deixar na zona de conforto. Infelizmente, em algum momento da sua vida você acreditou nele. E você validou essa crença, esse pensamento, com algum comportamento que te fez ficar mais longe daquilo que você quer. Então, se você, por exemplo, cultivou um pensamento de que você não era capaz de falar em público, você evitou situações de falar em público, né? E esse evitar fez com que você não se expusesse de maneira suficiente, não treinasse de maneira suficiente uma situação. Então, quando você se encontra num trabalho, tendo que apresentar algo para grandes pessoas, na qual você não treinou no passado, fica mais difícil, não fica mais fácil. Então, uma coisa que você tem que pensar é: as pessoas são boas porque elas treinam, as pessoas são boas porque elas se desenvolvem. E isso tudo é treinável. Então, quando você é inundado por esses pensamentos mentirosos, esses pensamentos que vêm na sua cabeça, você tem que acolher eles. E acolher significa anotar, acolher significa se questionar, mas não se questionar do que eles são inválidos. Eles não são. Todos os seus pensamentos, todas as versões das histórias que você conta para você, elas são verdadeiras. Por quê? Porque era a forma como você se enxergava nessas situações. Era você que estava dizendo para você mesmo. E as situações, gente, elas vão continuar acontecendo. A questão é como a gente lida com essas situações e como elas nos impactam é que vai ajudar a gente a melhorar ou piorar a forma como a gente vê a vida. Então pense nisso, pense o quanto às vezes a mente ela pode ser manipuladora e o quanto que é você mesma que está criando esses processos.
É você mesmo que está dizendo para você, olha, vai por esse caminho, não tenta ir por aí não, tá bom aonde a gente está. E a questão é, pode até que seja bom ficar na zona de conforto um tempo, mas depois ela começa a se tornar sem sentido. E o ser humano, ele foi feito para buscar sentido na vida. Ele foi feito para fazer a diferença na vida. Ele não foi feito para ficar escondido lá, viver a vida passagem e, né, comer, estudar, morrer, e era isso. Então a gente é muito mais do que um ciclo. A gente é o que a gente quiser ser. E eu acho que quando a gente se dá conta que o ser depende intrinsecamente da forma como a gente se vê, intrinsecamente da forma como a gente acolhe os nossos pensamentos, nossos sentimentos, entender que quando eu sinto uma sensação de desconforto, quando eu sinto uma sensação de conforto, isso na realidade está querendo me mostrar que tem alguma coisa errada nesse processo, ou que tem alguma coisa que eu gosto nesse processo. E eu acho que o ser humano, ele aprendeu a parar de ver isso. A gente fica lá em metas, KPIs, super racionais, e a questão é, o sentir sempre vai ser a sua maior bússola, sempre vai ser o seu processo. E você entender que todos os pensamentos que você tem na sua mente que ficam te atacando, na verdade foi você mesmo que criou, é tipo um antivírus, né? Você mesmo programou esses pensamentos para que você conseguisse se manter no mesmo lugar, se manter na mesma situação. É parecido com aquelas situações de regime, né? Em que a gente fala, poxa, eu como McDonald's, pizza no final de semana, engordo muito mais rápido do que quando eu tento emagrecer. E por que isso? Porque o corpo ele tem um sentido de autopreservação muito forte. Então, quando ele se sente perdendo de alguma maneira, ele ativa essas crenças e ele ativa esse modo. E a questão é o quanto que você, quando passar por isso, conseguir ter essa consciência, esse feixe de consciência. Eu te digo que todo o processo de aprendizado, ele se torna primeiro por estar consciente. Pode ser que a consciência venha depois do evento, pode ser que ela venha durante o processo do evento e pode ser que ela venha antes mesmo do evento acontecer. E quando ela começa a vir antes do evento acontecer, é quando você começa a escolher diferente. Nós somos escolhedoras infinitas. Somos pessoas que guiamos a nossa vida a todo momento. Quando você escolhe comer uma maçã e não comer uma carne, quando você escolhe ficar 5 minutos a mais para responder um e-mail do que ir para casa, você está escolhendo o seu destino. E você está dando uma mensagem para o seu cérebro de que aquela é a sua escolha. Então, quando você começa a se programar para ser diferente, quando você cai na sua consciência de que você precisa tomar outro rumo, a sua mente não aprendeu da noite para o dia. Por isso que a mente e a consciência são coisas separadas. Tu vê isso, né? Às vezes a gente acha que a gente é os nossos pensamentos, que às vezes a gente é a mente, mas a gente não é. E não é tanto que você consegue observar esses pensamentos. Pensa quando você está nessa situação e eles vêm na sua cabeça. Você mesmo tem uma outra vozinha que autocritica esses pensamentos. Por quê? Porque você é uma consciência disso. E os pensamentos, eles fazem parte. Eles são muito úteis para que a gente consiga desenvolver novos negócios, fazer projetos diferentes, que ele consiga te dar um norte de raciocínio, ele é brilhante. Mas quando a gente está falando da questão emocional, da questão da vida, a gente precisa se basear no nosso ser, na nossa consciência, naquilo que a gente está olhando para a nossa vida. Só que se a gente nunca se questionou essas perguntas que parecem meio filosóficas e complexas, como que a gente vai passar a sentir mais a vida? Ou a vida vai passar sendo planilhas de Excel, passar por tantos e-mails que eu respondi no dia, passar por horas de sono que eu dedico no final de semana. A gente precisa entender que a gente é muito maior do que isso e que é você mesmo que cria esses pensamentos grandiosos, que cria essas limitações, que cria esse sentimento de desconforto ou de conforto. Olha que maravilhoso imaginar o poder que você tem nas mãos. O poder que você tem a todo momento de mudar aquilo que você deseja. Por quê? Porque você tem dentro de você essa leoa que é diferente. Essa leoa que consegue fazer todos os papéis e ainda assim ser elegante, ser moderna, ser autoconfiante e ser sustentável. Quando a gente olha o mundo sempre vai exigir coisas da gente. A gente sempre vai ter expectativas que as pessoas têm da gente, expectativas que a gente gerou pelo mundo, mas a questão é,
Você tem que parar de ficar frustrando você mesma, parar de ficar se preocupando muito mais em atender os seus pensamentos, em atender as pessoas à sua volta do que atender a você mesma. Por quê? Porque só você vive a sua vida, ninguém mais vive a sua vida, né? Se você deixa de fazer uma coisa que você gosta, você é a única pessoa que vai ficar triste nesse processo, tá? E a gente fica dependendo da empatia das pessoas, da empatia das outras situações que forem acontecendo na nossa volta, a gente vai se dar conta de que a gente vai se deixando levar pela vida e não levando a vida como a gente deveria levar. Então, sim, a mente nos prega peças. Sim, se a tua mente está te enchendo com pensamentos negativos, saiba disso e se sinta orgulhoso, porque você está provocando tudo isso em você. Olha o poder que você tem. Você já se pensou sobre isso? De que você tem esse poder imenso, essa avalanche que vem e que te invade? Eu gostaria que você pensasse, que você analisasse e que ao acolher esse sentimento, né, ao acolher essa angústia e esse sentimento que vem e que diz que você não é suficiente, que vem e diz que você não é boa, será que esse pensamento tá sendo justo com você? Será que esse pensamento realmente quer dizer que você não é a pessoa certa? Ou que você não está indo no caminho correto? Será? Eu acho que a gente tem muito mais a se perguntar daquilo que a gente construiu e das mentiras que a gente construiu na nossa vida, do que efetivamente a gente se agarrar nelas e continuar vivendo da mesma forma. Se você está aqui, se você está escutando isso, é porque você não aguenta mais viver dessa maneira. É porque você sabe que você tem muito mais a dar internamente, que você tem muito mais a oferecer e que esse processo depende única e exclusivamente de você. Nós somos a peça simples e complexa ao mesmo tempo, que pode mudar qualquer coisa. Somos nós. Ninguém mais vai fazer isso pela gente. E a questão é, como é livre quando a gente não tem esses pensamentos nos batendo à nossa volta? Eu enxergo esses pensamentos como tipo aquela linha de cardume, sabe? Quando você tá vendo o desenho animado e eles vêm correndo e vão lá numa rede e eles explodem. Pois é, eles sempre vão existir. Por quê? Porque a gente é ser humano, a gente viveu experiências com pessoas diferentes, a gente interpretou. Mas a questão é, está na hora de você entender que você decide o que você vai viver da sua vida. Você decide se aquele pensamento diz algo sobre você ou se aquele pensamento é só uma informação, uma mentira e diz que você está insegura. Toda vez que eu tenho um pensamento negativo, eu não consigo de cara já me livrar dele. A questão é, eu acolho ele. Eu digo para ele, por que você está dizendo isso para mim agora? Né? Por que você está mexendo comigo agora? E automaticamente o sentimento ruim, ele vai diminuindo. Por quê? Porque ele se sente acolhido, né? Ele se sente que ele está sendo escutado. E quando você se pergunta, por que eu estou realmente sentindo isso? Você começa a se dar conta de que, na realidade, você só está se protegendo. O medo nada mais é do que um amigo, né? Eu brinco muito de que o medo, ele nos acompanha quando a segurança e a esperança ainda não são as nossas amigas fortes o suficientes, né? E o medo, ele não quer deixar você ficar sozinho, então ele vai lá, te coloca pensamentos, ele te coloca opções diferentes na sua vida. E eu acho que esse é o ponto mais importante que você tem que perceber, que nem os seus pensamentos negativos e nem o medo são negativos. Na verdade, não existe nada negativo ou positivo nessa vida. É loucura a gente pensar assim, mas não existe. Na verdade, só são pensamentos e só são situações. A gente que dá essa conotação que eles são ruins. Quando você, por exemplo, se dá conta de que você é insegura, isso é ruim? Para pensar. Será que mesmo isso é ruim? Ou será que ele só está te dizendo que aquela situação você tem que ter mais cautela? Que naquela situação você pode enfrentar alguma diversidade que você não está mapeando. Então, toda vez que você escolher olhar para os seus pensamentos como parte de você inteligente que está te avisando e decidir aprender com eles, ao invés de julgar eles, você vai perceber que existe muita diferença. Existe muita diferença da pessoa que você é quando você escuta os seus medos, escuta os seus erros, escuta essa mente que prega as peças com você e você vai nessa direção de seguir o seu medo, validar a sua insegurança,
e não segue no sentido de acolher esse pensamento, questionar ele. Por que ele é verdadeiro agora? Por que agora ele está te falando isso? O que você tem a ganhar ou tem a perder ouvindo esse pensamento? E quando você começa a dar espaço, a pensar sobre isso e não ficar tão preocupado, mas eu não vou conseguir prestar atenção nas coisas, nas pessoas à nossa volta. E a questão é, tentando sublimar o pensamento e dizer que ele não é bom, você também não está conseguindo ouvir. Você está se iludindo que está conseguindo ouvir. Pelo contrário, você está elevando a sua ansiedade. Então, o pensamento veio. Se você tem a oportunidade de ter algum intervalo, tem esse intervalo, tome uma água, né? Vai internalizando com você. Quanto mais íntimo você é de você, quanto mais íntimo você conhece o seu jeito de ser, ou as suas formas de pensar, ou as suas sabotações, né? O quanto que a gente se sabota, você vai conseguir entender o que tem que ser feito. E você vai perceber que o que tem que ser feito, na verdade, não é uma ação. Na verdade, é uma decisão. Você decide aceitar esse pensamento ou você decide não aceitar esse pensamento. Quando vier o pensamento negativo, você acolheu esse sentimento, se questionou e a questão é, você acredita nesse pensamento como sendo você? Ou você sabe que esse pensamento é só uma insegurança em virtude da situação que você está enfrentando? Será que esse pensamento não está querendo só te proteger? Então escute ele de maneira diferente. Não se misture com o problema, não se misture com esse pensamento. Um pensamento é só um pensamento. E você ter consciência desse pensamento, às vezes anotar esse pensamento e trabalhar depois desse evento, entendendo o porquê que te deu um gatilho, né? Gatilho é aquilo que nos desperta, né? O que será que está me acontecendo? Porque quando você racionaliza e você para e pensa, outros momentos como esses serão cada vez mais raros. Por quê? Porque você estará aprendendo a lidar com os seus medos, aprendendo a lidar com as suas inseguranças. E você vai ver que eles são meio repetitivos. Algumas coisas acontecem meio repetitivas. Eu, por exemplo, nesse caso, meu gatilho foi, né, quando comecei a pensar no meu carro, se eu tinha travado meu carro, não tinha travado, foi quando começaram a me fazer muitas perguntas na reunião. E tinha algumas que eu sabia responder e outras não. E as que eu não sabia, eu falei, olha, eu não sei, tô notando aqui, que foi só o comportamento super correto, mas pelo fato de eu não saber, me despertou essa insegurança. De, será que eu devia saber tudo? Será que eles estão achando que eu não sirvo para a posição? E olha que loucura, né? Olha a quantidade de crítica e de julgamento que a gente faz com a gente. Olha a enxurrada, nem o seu melhor amigo que tem intimidade com você teria coragem de ser tão maldoso com você do que você mesmo. A gente se julga demais, gente. A gente coloca empecilhos e situações que às vezes deixam a vida tão pesada, a vida tão mais difícil. E eu te digo, será que vale a pena? Será que vale a pena você continuar vivendo esse sentimento, essa roda insana? E a questão é, como que a gente faz então para a mente parar de pregar peças na gente? E a questão é, a mente sempre vai pregar peças. Quer dizer que você vai aceitá-las ou não? Ou você acha que as pessoas, por exemplo, que são milionárias, que são líderes, que estão na rua, elas não vivem as mesmas coisas que nós? Tu acha que um carro não fecha ela no trânsito? Tu acha que alguém não dá o troco errado no restaurante? Né? Isso acontece com todo mundo. Coisas ruins, coisas estranhas, coisas não conformes acontecem com todos nós. A questão é como a gente lida com essas coisas, o que valor a gente dá para essas coisas. Se eu já olho o meu dia e vejo aquele evento negativo como sendo o dia inteiro negativo, o dia inteiro vai ser negativo. Porque eu tenho o poder de escolher a todo minuto se meu dia continuará sendo negativo ou se eu vou mudar a postura e meu dia será positivo. Eu que escolho a todo momento. É você que escolhe a todo momento. E ser essa leoa, né, que está dentro de você, que já faz muitas atividades com maestria, que já supre todas as questões que estão à sua volta, só que precisa agora é se mostrar. Precisa agora é acreditar e parar de se esconder, começar a ser livre. Você vai ter os pensamentos e eles são pensamentos, assim como são ideias. Você não acha que você é parte das suas ideias, né? Mas por que a gente acha que a gente realmente significa os pensamentos que a gente pensa? Por quê?
não faz sentido. E a questão é, racionalmente não faz sentido, mas no nosso coração a gente alimentou isso tantas vezes, a gente alimentou isso por tanto tempo, de que a gente não era o suficiente, de que a gente não conseguiria fazer melhor, de que a gente teria que precisar de ajuda ou dos outros, ou que as pessoas são melhores do que a gente para a gente conseguir fazer, que a gente acabou acreditando. Na verdade, não. Olha para você, nesse exato minuto. Você acha que falta alguma coisa na sua vida? Nesse exato minuto, você está respirando, você está com saúde, seus sentidos funcionam. O que nesse exato minuto você precisa? E a questão é, será que você não vive muito mais no futuro ou no passado do que agora no presente? E será que não é por causa disso que a sua mente continua pregando peças em você? Por quê? Porque ela vai lá no passado e busca uma referência de uma coisa que você tinha 10 anos atrás. Aquela pessoa não é você mais. E ela vai lá no futuro e ela busca referências de coisas que você quer ser. E você ainda não é essa pessoa. Então, você só pode viver e ser aquilo que você é hoje. Não existe outra maneira. Só que viver e aceitar o que a gente é hoje é se desprender de apegar a esses resultados. É conseguir se apegar nessa sabedoria da incerteza e entender de que a mente sim vai pregar peças na gente. A mente sim vai dizer muitas coisas pra gente que a gente não concorda. E a questão é, as que a gente concorda, a gente tem que se questionar. Será que a gente está se concordando porque a gente quer se manter mais seguro? Será que realmente quando a nossa mente diz que a gente não vai conseguir, realmente a gente não vai conseguir? E isso é um ponto muito importante, né? Que tem uma frase muito poderosa que eu levo muito comigo, que ela fala assim: se alguém conseguiu, eu posso conseguir. Se alguém não fez ainda, eu serei o primeiro a fazer. E a questão é o como que você se posiciona achando e percebendo o seu valor. Como que você se posiciona com a pessoa que vai realizar, que vai conseguir, que vai achar uma alternativa. Sempre tem alternativa. Pode ser que não seja aquela melhor forma, aquele melhor timing, não importa. A questão é, ela está lá disponível para você. E tudo passa pela decisão de conseguir acolher, decisão de conseguir entender que pensamentos são só pensamentos, que por mais que eles te provoquem um desconforto gigante, aquilo te mostra que é um momento que você ainda não resolveu em você, que é uma crença que você não resolveu em você. Então, é uma oportunidade de você conseguir mudar. O nosso corpo, gente, é muito sábio. Nós todos somos natureza, eu já falei isso em alguns momentos. A gente tem um ciclo natural dentro da gente. E o nosso ciclo natural é ser infinito, é ser bondoso, é ser de compartilhar. E a questão é, a gente às vezes se sublima no mundo do ter, no mundo do provar para os outros, e a gente esquece que ninguém vive a nossa vida senão a gente. A gente esquece que a gente não precisa das pessoas estarem ditando aquilo que a gente faz, aprovando aquilo que a gente faz. E toda vez que eu dou esse espaço, eu digo para minha mente: ó, eu não sou suficiente. Ó, eu preciso dos outros. E isso vai gerando cada vez mais crenças de incapacidade, crenças de insuficiência, crenças que vão mostrando pra gente que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não vai conseguir. E a questão é, ela tá correta? Será que a nossa mente está sempre correta? Será que você nunca se engana? Então, eu quero que você pare, que você reflita sobre isso, que você perceba que você pode ser o que você quiser e que a mente continuará pregando peças. Você pode sorrir para as peças que ela prega e dizer: nossa senhora, olha só, como eu estou insegura. Olha a avalanche de pensamentos que estão me vindo com relação a esse tema. Ou você pode olhar por outro lado da mente e dizer assim: meu Deus, eu realmente não vou conseguir. Realmente o que eu estou fazendo aqui? Realmente isso é demais para mim. Você escolhe a todo momento acolher ou rechaçar. Você escolhe a todo momento o que você quer viver como consequência. Não existe consequências depois, as consequências são feitas durante o processo. Quando você escolhe comer um brigadeiro, automaticamente você escolheu receber as calorias. Então você escolhe a todo momento. E a questão é o que você tem escolhido. Você tem escolhido escutar a sua mente e ela pregar essas peças em você?
Ou você tem escolhido dar ouvidos ao seu coração, dar ouvidos ao seu sentimento e questionar mais? Por que você seria uma pessoa sem valor? Por que você seria uma pessoa sem importância? Porque você seria uma pessoa que precisa da opinião dos outros para ser mais. Pense, na verdade você não precisa. Você acha que precisa e você acredita nessa ideia que não é você, é só uma ideia. Esse sentimento, esse pensamento que não é você, é só um pensamento e um sentimento. Quando você conseguir interiorizar, pensar e passar por esses momentos em que os pensamentos estão passando a toda hora na sua cabeça e você consegue colocá-los no papel, consegue acolher esse sentimento de sim, eu estou ansiosa, sim, eu estou triste, sim, isso é verdade, você descarrega metade da sua energia e depois você pensa, olha, por que isso acontece comigo? O que esse pensamento quer me dizer? Porque na realidade ele só quer proteger você, mas ele não quer que você desista. Ele não é uma pista, um sinal para que você pare de enfrentar o mundo e pare de se conectar com coisas diferentes. Pelo contrário, ele é só um sinal de que você tem muita coisa ainda para ser melhor e de que você está indo no caminho certo. Eu espero profundamente que você pense e que você lembre que a mente sempre vai pregar peças na gente, mas ela só prega peças na medida do sentimento daquilo que você deixar. Então pense, nossos pensamentos são só pensamentos, nossas crenças são só crenças. Nossa mente pode mentir o quanto ela quiser, porque somos muito maior que os nossos pensamentos. Nós produzimos esses pensamentos, nós produzimos esses sentimentos, nós produzimos as crenças, ou seja, nós somos muito maior do que tudo isso. Lembre-se, seja a leoa e desperte o ser que existe dentro de você.